Olá, amigos. Você já conheceu alguma criança, ou você mesmo, quando era criança, esquecia com muita frequência as coisas nos lugares que ia, tinha dificuldade de ficar sentado, prestando atenção no que a professora falava, conversava constantemente com os colegas do lado, dispersava e estava fazendo uma coisa e de repente se distraía com outra, uma formiga passando ali lhe chamava atenção? Se isso acontecia com você, se você perdia o foco com muita facilidade, se você perdia a atenção com muita facilidade, esse vídeo de hoje vai lhe interessar, porque hoje nós vamos falar do transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. E nós vamos lançar o olhar comportamental para este problema. Acompanhe a gente para ver o nosso debate. Vamos lá. É exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Falar sobre o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. Tanto está presente na classificação internacional de doenças, no ICD-10, uma descrição sobre o que é o dito TDAH, não com essa linguagem exatamente está lá no ICD-10, mas está no DSM-5 exatamente com essa linguagem. Houve algumas alterações do DSM-4 para o DSM-5, mas essas alterações não foram estruturais na classificação do transtorno. E a maior parte da classe médica sempre faz a classificação a partir da sintomatologia, ou seja, a partir das evidências comportamentais. Pouco é dito ou pouco se sabe, né? Eu digo saber no sentido popular, sobre a fisiologia, a neurofisiologia do TDAH, do transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. E eu vou iniciar falando um pouquinho do que acontece e quais são os aspectos comportamentais que vai distinguir o que a gente chama de um comportamento dito normal, em que uma pessoa consegue prestar bem atenção nas coisas e apresentar um comportamento adequado, e um comportamento que as pessoas afirmam ter déficit de atenção. Então, esse comportamento, a diferença básica que a gente percebe já na infância, é que algumas crianças elas são mais, como no dito popular, comportadas. O que é comportadas? Elas obedecem com mais facilidade, elas estabelecem um foco em alguma coisa que é ordenada também com mais facilidade e perduram nesse foco. Outras crianças não. Outras crianças, elas levantam com muita facilidade do lugar em que estão, circulam de um lugar para o outro, esquecem com frequência objetos pessoais na escola, na casa dos amigos, perde com muita facilidade esses objetos. Essas crianças conversam muito na escola, essas crianças também brigam com muita frequência, não ficam sentadas com muita facilidade, mas isso não afeta só crianças, isso afeta também pessoas adultas. E nós temos pessoas adultas que não conseguem com muita facilidade sentar para esperar durante algum tempo alguma coisa. Elas levantam como se estivessem ansiosas, andam de um lado para o outro, apresentam comportamentos que nós chamamos comportamentos disruptivos com o contexto em que elas estão inseridas. São pessoas que também não conseguem, assim como as crianças, prestar atenção por muito tempo em um único ponto. O que acontece? O que há diferente no cérebro dessas pessoas? As pesquisas recentes, a partir de técnicas de neuroimagem, indicam que essas pessoas que apresentam o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, quase sempre elas possuem um lobo frontal que é responsável pelo planejamento, a atenção e o freio dos impulsos que vêm de outras áreas do cérebro. Elas possuem, essas pessoas, um lobo frontal pouco ativo. Isso mesmo, não é ativo do mesmo modo que o cérebro de outras pessoas. Não é que essa área do cérebro dessas pessoas não funcione, mas especificamente as áreas ligadas, na maior parte dos casos, aos neurônios inibitórios, principalmente inibitórios de funções motoras, os neurônios inibitórios de impulsos que vêm de uma área do cérebro que fica mais ou menos no meio da estrutura cerebral, que a gente chama de sistema límbico. Esses neurônios, eles não se ativam com a mesma força de outras pessoas para frear esses impulsos. É exatamente isso. Então a gente tem, na configuração neurofisiológica dessas pessoas, uma estrutura em que o lobo frontal desses indivíduos não é
extremamente ativo, então a gente chama ele de hipofuncional, hipo na ideia de pouco funcional, e ela tem um sistema límbico responsável pelas emoções extremamente hiperfuncional. É por isso que muitos pais vão ficar confusos e vão dizer assim, o médico ou o psicólogo disse que essa criança tem déficit de atenção, mas quando ela está jogando videogame, ela não apresenta esse déficit de atenção, ela fica focada ali. Veja, tudo que envolve as áreas emocionais faz com que essa criança se prenda mais facilmente na atenção que deve dar a alguma atividade que está nessa relação emocional, afetiva com essa criança. Por quê? Porque a área límbica do cérebro, que é responsável por esse processamento emocional, é hiperfuncional. Não é uma atenção que essa criança precisa dar decorrente de um planejamento, decorrente de um processo de modelagem mais amplo. Por isso que ela vai prestar atenção com muito mais facilidade. Mas o que acontece é que a gente pode ter essa segurança que essa pessoa tem um déficit de atenção e não tem? Veja, a maneira que nós vamos classificar essa pessoa não é necessariamente por exames de neuroimagem. Isso será feito o diagnóstico a partir da observação comportamental, que está muito bem descrito no DSM-5. Quais são os critérios diagnósticos? Aqui a gente vai poder deixar claro para o ouvinte que ele vai apresentar uma série de características comportamentais em que o indivíduo precisa se classificar em pelo menos uma quantidade X daqueles comportamentos. Um ponto que eu vejo muita confusão nas pessoas é classificar uma pessoa dizendo que ela tem transtorno por déficit de atenção e, ao mesmo tempo, dizer que a pessoa também sofre de ansiedade. Olha, esse diagnóstico são dois diagnósticos que não podem coexistir. Porque sempre que uma pessoa está ansiosa, sempre que uma pessoa está com alguma situação, algum contexto que leva ela a apresentar o comportamento dito de ansiedade, a atenção automaticamente vai ficar difusa, isso mesmo. A atenção de foco, de profundidade que a gente chama, numa pessoa ansiosa vai ficar comprometida. Isso é tão verdade que nos desenhos animados, nos filmes, nos teatros, quando as pessoas querem representar alguém ansioso ou simulando o comportamento ansioso, vocês vão observar que um dos comportamentos que aparece é a pessoa o tempo todo, além de movimentar ou as pernas ou as mãos batendo alguma coisa, ela vai olhar constantemente de um lado para o outro como se alguma coisa fosse atacá-la. Sabe por que isso acontece? Porque nesse momento a estimulação da visão periférica fica maior nessas pessoas. E como a estimulação da visão periférica fica maior, essas pessoas perdem essa visão de profundidade, de foco. E aí por isso elas dispersam com mais facilidade, olhando para um lado e para o outro. Então, estabelecer um diagnóstico de transtorno por déficit de atenção a uma pessoa que está passando por uma crise de ansiedade ou que apresenta um processo de ansiedade não é um diagnóstico correto. Se a pessoa sofre de ansiedade, o tratamento dessa pessoa deve ser voltado para o tratamento de ansiedade, porque isso vai divergir um pouco dos tratamentos e das tecnologias que nós vamos empregar para tratarmos uma pessoa que sofre por transtorno de déficit de atenção. Evidentemente que a depender da idade, do tempo que a pessoa sofre esse problema, um problema pode ativar o outro, ou seja, a ansiedade, como nós já discutimos aqui, o nosso olhar comportamental tenta observar as contingências, ou seja, o contexto ambiental em que esse sujeito está envolvido, que produz aquela resposta comportamental. Então veja, se o indivíduo ele tem dificuldade de estabelecer atenção, e aí eu vou explicar logo mais o porquê dessa dificuldade, que isso também tem a ver com os arranjos ambientais. Evidentemente, como eu já destaquei aqui, a gente não pode dizer que esse indivíduo não tem uma configuração biológica diferente. Eu acho que isso já ficou bem claro para você que está me assistindo. Então, o que acontece? Esse indivíduo tem uma configuração biológica diferente, tanto é que a maior parte desses indivíduos que têm TDAH, quando vão dormir, eles apresentam mais movimentos enquanto estão dormindo. São aquelas crianças que ficam muito inquietas quando dormem. Esse não é o único critério diagnóstico, mas é mais comum que uma pessoa que sofra de TDAH apresente esses movimentos noturnos, essas peripécias todas quando elas estão dormindo. Por quê? Quando nós pensamos algo, quando nós dormimos e sonhamos com algo,
as áreas cerebrais que desempenhariam aquela atividade, elas são acionadas do mesmo modo. Só que o que acontece? Para que isso se transforme numa ação motora direta, no impulso motor, para que o músculo seja acionado, eu tenho que ativar as áreas motoras do cérebro que enviarão esse impulso para o músculo. Neste ponto, o lobo frontal, por meio dos neurônios inibitórios, eles vão bloquear esse impulso motor. Então, o sujeito acaba não apresentando. Quando um sujeito está dormindo, então, e o sonho que ele está tendo não é muito intenso, é muito comum que essa pessoa, então, durma tranquila, sem apresentar muito movimento. Embora no sonho que ela esteja tendo, ela esteja se movimentando de maneira extremamente intensa. Agora, uma pessoa que tem TDAH, como os neurônios inibitórios, ou seja, a parte que faz a inibição dos neurônios motores, não está funcionando muito bem, por N motivos, podem ter fatores genéticos, pode ter fatores no desenvolvimento da criança, dependendo do tipo de alimentação, pode ter interferência de intoxicação por chumbo, pode ter carência de ômega 3 na alimentação dessa criança. Tem aí N fatores que vai levar a uma má formação da bainha de mielina dessa criança, das áreas frontais do cérebro dela. Então eu tenho uma série de elementos que podem determinar um hipofuncionamento do lobo frontal dessa criança. Isso é tão verdade que eles estavam nos Estados Unidos fazendo alguns experimentos que foram muito bem-vindos, em que eles aumentavam a dieta de ômega 3 das crianças e essas crianças começaram a melhorar imensamente a atenção que elas estabeleciam, porque elas conseguiam estabelecer o desenvolvimento melhor da bainha de mielina. E isso fortalecia todo o processo de atenção. Já foi observado, para vocês terem ideia, que quando as pessoas tomam muito antibióticos, por exemplo, isso mata algumas bactérias que são úteis e que produzem certos nutrientes, como o ômega 3, que é extremamente necessário para a formatação da bainha de mielina. Isso tudo pode comprometer o desenvolvimento neurológico da criança. Eu estou falando como a causa do problema pode ser diversificada. Agora, a configuração neurofisiológica vai ser quase sempre a mesma. Então, uma vez entendido isso, a gente pode compreender que a maneira que o analista do comportamento vai intervir nesse processo é sempre gerando uma hiperestimulação destas áreas que não estão plenamente desenvolvidas. E por isso que a intervenção que é feita é uma intervenção técnica comportamental. Existe um texto do Hélio Guilhardi que eu acho fantástico, em que ele vai falar sobre esses cuidados que o terapeuta... Eu vou colocar o link na descrição do vídeo para que vocês tenham acesso a esse texto do Hélio Guilhardi, em que ele coloca no final do texto a explicação de que quando ele descobre o processo do reforçamento consequencial, ele descobre a varinha mágica para transformar uma pessoa que não tem atenção a passar a ter atenção. Ele descobre a varinha mágica para fazer com que uma pessoa que não tenha consciência desenvolva consciência. O que na verdade o Hélio Guilhardi está falando? Ele está falando de uma maneira técnica que aquilo que a gente concebia de maneira mentalista no passado precisa ser olhado agora de uma maneira funcional. Em outras palavras, o que uma pessoa está se referindo quando diz que outra presta atenção em algo? Não é? O que é isso, na verdade? Então, os teóricos todos chegaram à conclusão que a atenção, na verdade, é reforço contingente. Isso mesmo, pode parecer estranho, mas é reforço contingente. Sempre que existe uma consequência reforçadora, o sujeito ele vai desprender atenção para esse processo. O que está se chamando de atenção é, na verdade, um comportamento que o sujeito se desprende em função de uma consequência. Então, muitos dos processos que as pessoas vão se bater muito, como é que eu vou desenvolver a atenção num treinamento com a criança, ou envolve os condicionamentos clássicos para emparelhar certos contextos e o sujeito entender que agora aquele elemento é motivador para ele, ou vai envolver o processo operacional de atenção contingente, porque é reforço que vai ser desprendido logo após a emissão de certos comportamentos. Então eu posso, de fato, aumentar o nível de atenção de uma pessoa. Não estou falando eu posso com A de arrogância. Estou falando qualquer estudioso do comportamento em linhas experimentais, é sabido por ele
que é possível fazer manejo da atenção e desenvolver a atenção da pessoa a partir de fatores consequenciais. Ou seja, aquilo que popularmente, não é uma linguagem muito correta, mas é uma linguagem que eu vou utilizar aqui para facilitar o entendimento, os fatores consequenciais que nós estamos falando são pequenas premiações que a gente pode ofertar após a emissão do comportamento. Eu vou usar um exemplo, eu sou pai de 8 filhos, então eu tenho bastante experiência com a educação de crianças. Então, um exemplo simples que lá na minha casa, às vezes os garotos mais jovens fazem um prato de comida e querem comer no sofá enquanto estão assistindo TV. E com muita facilidade eles deixam a atividade de estar comendo e daqui a pouco estão brincando ou dançando conforme o enredo está sendo narrado ali na TV. Ou querem fazer algum exercício com a TV ligada. Agora vamos parar para pensar. O que é mais reforçador? O que é mais interessante para a criança? Fazer uma atividade, desenvolver essa atividade maçante, ou simplesmente movimentar o corpo, dançar, conforme está sendo feito, reproduzir um comportamento imitativo que está sendo apresentado na TV, ou ter acesso a um doce, ou a conversar com alguém que está ali do lado. Então a gente tem concorrência de estímulos. Isso mesmo, concorrência de estímulos. Então a gente precisa pensar em como eliminar essa concorrência de estímulos, porque fazendo isso a gente também vai eliminando comportamentos que não são os comportamentos que nós queremos desenvolver naquele contexto. É basicamente, digamos assim, um planejamento do roteiro de ações que essa criança vai fazer. Por isso, é muito comum que uma pessoa que trabalhe fazendo manejo comportamental para aumentar a atenção de uma criança, ela se utilize, por exemplo, de um método que nós conhecemos muito bem chamado economia de fichas. Em algum momento eu vou gravar um vídeo só para ensinar as pessoas a como se utilizar bem do método de economia de fichas. Ele é extremamente funcional para as crianças. E aí eu queria fechar esse vídeo, porque eu tenho certeza que vou ter outras oportunidades para explicar mais detalhadamente, a depender das perguntas que vocês façam. Aí a gente vai detalhar um tópico ou outro desse assunto ligado ao TDAH, mas eu queria terminar o vídeo falando sobre uma experiência que ocorreu, que era um pai que tinha um filho, e esse filho ia para a escola, e sempre que voltava, esse pai acompanhava o filho fazendo as atividades. E o que acontece? A criança apresentava déficit de atenção. E um dos fatores que a gente notou era o método que o pai utilizava para dar esse reforço escolar ao filho. O pai praticamente ou respondia às atividades do filho, ou de alguma maneira dava novamente uma segunda aula para os filhos, para que os filhos pudessem aprender. E a gente fez um ajuste muito simples. A gente colocou primeiro a economia de fichas, com atividades que essas crianças gostavam, e uma alta premiação era dada sempre que essas crianças elas prestavam atenção na aula. E como é que a gente monitorava isso? A gente dizia que essas crianças no retorno elas teriam que fazer uma narrativa, uma espécie de relatório do que foi trabalhado naquele dia na escola. Então a criança ela já ficava preocupada em estabelecer um roteiro, uma narrativa do que tinha acontecido naquele dia na sala de aula. Lógico, veja, essa metodologia pôde ser empregada e muito bem acompanhada, porque a escola desse pai era uma escola daquelas que tinham vídeos, câmeras filmando o tempo todo as crianças ali na escola. Era uma escola muito bem organizada, que dava o roteiro do que seria trabalhado naquele dia, então não dava a chance da criança mentir ou enganar os pais também, porque o pai acompanhava, e eu tinha aqui nesse processo um pai extremamente comprometido que conseguia fazer esse manejo de uma maneira adequada. Isso ajudou muito para que essa criança desenvolvesse rapidamente a atenção. E olha o que eu estou dizendo. Para o camarada que está me ouvindo de uma maneira preconceituosa, ou que não conhece muito bem a metodologia da análise do comportamento, ele pode pensar assim, ele está dizendo que só isso vai aumentar a atenção da criança. Não, eu estou dizendo que o nosso cérebro funciona mais ou menos como um músculo. Então, num primeiro momento, a criança não vai desenvolver a atenção tão rápido e tão simples assim. Mas à medida que isso vai sendo cobrado, sempre que ela presta atenção em algo, sempre que ela faz alguma coisa e ela é premiada por fazer ou reproduzir aquilo exatamente da maneira que foi solicitado, sempre que ela elimina a concorrência de estímulo, ela também tem uma consequência favorável. Com o passar do tempo, a gente tem uma hiperestimulação do lobo frontal. O que acontece quando eu hiperestimulo uma área do cérebro? Eu aumento a circuitaria naquela área, e aumentando os circuitos naquela área, eu tenho aquela área mais ativa. Ou seja, eu faço com que essa criança volte a ser
ativa naquele segmento. Quanto mais cedo a gente procura ajuda para trabalhar uma criança desta forma, mais rápido a gente tem os resultados. E se você não se convenceu, continua acreditando que a única forma de tratar pessoas que têm esse problema é utilizando a Ritalina, utilizando aquela medicação chamada Concerta, quase todas elas baseadas em metilfenidato, isso mesmo, a metanfetamina. Tem também tratamentos que são feitos à base de bupropiona, que é um inibidor de recaptação de dopamina. E aí aumenta as concentrações de dopamina na área frontal e isso faz com que a criança naquele momento preste mais atenção. O metilfenidato, que é uma metanfetamina que causa dependência e que é um problema sério a longo prazo, ele também aumenta as concentrações de dopamina no lobo frontal. Só que são tratamentos que, a depender de como seja empregado, são processos provisórios. Se o sujeito não toma Ritalina, ele não exercita de alguma maneira, ele não vai desenvolver as áreas frontais que precisam ser desenvolvidas. E isso vai fazer com que ele tenha o problema durante todo o percurso de vida dele. A metodologia que a gente propõe de fazer essa intervenção intercalando com medicação ou mesmo sem a medicação em algumas situações, a depender do arranjo que a gente possa montar para estimular essa criança, é uma metodologia extremamente avançada, porque nós estamos dizendo que a gente faz uma intervenção pontual para estimular uma área específica do cérebro. É como se fosse um professor de academia muito bem treinado que vai fazer uma ginástica localizada com você, que vai treinar e vai exercitar para fortalecer exatamente aquele músculo, ou seja, basicamente um fisioterapeuta que sabe como forçar um músculo ao extremo para que ele se desenvolva e não outros que não precisam daquele esforço naquele momento. Se você ainda não consegue ter confiança nisso, é porque é você que está atrasado na sua compreensão de ciência e no desenvolvimento que a gente conseguiu graças às técnicas de neuroimagem. Então se atualiza e larga o preconceito de lado, continua acompanhando a gente para a gente contribuir com essa discussão. Eu queria só fechar dando algumas referências, uma do Hélio Guilhardi, que trata muito bem sobre isso no final do texto, dando alguns exemplos, e uma pessoa que, digamos assim, hoje ganhou muita notoriedade no país, é o Jean-Louis Leonardi. Os textos dele sobre o assunto são muito bem produzidos, ele se dedicou bastante a pesquisar na área da análise do comportamento e é uma referência muito boa para quem quiser aumentar aí o grau de conhecimento dentro da análise do comportamento. Um abraço e até os próximos vídeos. Não esquece de curtir e de se inscrever no canal, caso você ainda não seja aí uma pessoa inscrita no nosso canal. Um abraço grande.